Boa noite, amigos do nosso canal da Associação Chico Xavier de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Deixe seu like e convide os seus amigos, os seus companheiros e inscreva-se no nosso canal. Queremos hoje, com muito carinho, dar as boas-vindas ao Eduardo, esse amigo que também faz parte deste grupo e que vai nos presentear nessa noite com suas palavras amorosas, botando ao público os seus conhecimentos dessa querida doutrina. Sejam todos muito bem-vindos, agradecemos a assistência e ao Eduardo, que os bons guias de luz o abençoe sempre. Muita paz a todos. Boa noite. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês nessa noite, mesmo que à distância. Quero agradecer o carinhoso convite dos amigos do Centro Espírita Chico Xavier para falarmos do Evangelho de Jesus através dos exemplos de uma vida, de uma alma tão querida por nós espíritas e até por não espíritas, que é Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Gigante por sua coragem, resignação, da alegria de viver mesmo com tantos obstáculos. Jerônimo, com sua maneira de encarar a vida, serve de exemplo para todos nós que também estamos nessa caminhada, buscando vencer o orgulho, o egoísmo que estão dentro de nós, que são nossos verdadeiros inimigos, a vivermos com Jesus e nos tornarmos um pouco melhores. Antes, eu quero convidar os amigos para a nossa prece inicial. Então vamos nos asserenando os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos apenas para não nos distrairmos. Amado amigo Jesus, queremos te agradecer por esse momento tão agradável, sentindo a presença em nossos lares e corações dos bons espíritos enviados por ti. Que possamos nessa noite formar uma corrente de pensamentos positivos, de boas energias, e que essas vibrações impulsionadas pelo teu amor possam encontrar os corações, os lares, os hospitais, os lugares físicos e espirituais que carecem de luz, e que ligados pensamento a pensamento, coração a coração, possamos nos fortalecer na fé, na esperança de dias melhores. Assim, com muita gratidão e com a certeza do amparo e proteção que recebemos, damos início a esse nosso encontro virtual desta noite. Bem, Jerônimo Mendonça Ribeiro reencarnou em 1º de novembro de 1939 na pequena cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, um solo abençoado, onde nasceram grandes homens, Chico Xavier,
Eurípides Barzanufo, Jerônimo Mendonça. Seu pai um carroceiro, sua mãe uma lavadeira. Ambos eram muito pobres e analfabetos. Tiveram uma família de 10 filhos e Jerônimo era o penúltimo deles. O pai, seu Altino Mendonça, trabalhava fazendo biscates nas fazendas ali em Minas Gerais, e Jerônimo, desde os 4 anos, ele já acompanhava o pai na lavoura, ajudando ali no arado, puxando a carroça de bois. Aos 9 anos, foi trabalhar como engraxate, depois em um armazém, foi balconista em uma loja de tecidos, entregador de jornais e também chegou a trabalhar como redator-chefe de uma revista local. Mas ele não conseguia ficar por muito tempo em um mesmo emprego porque as dores que ele sentia não permitiam e ele acabava sempre tendo que se afastar. O diagnóstico da artrite só veio mais tarde, mas desde cedo ele já apresentava uma saúde muito frágil. Sentia dores nos joelhos, nos tornozelos, mas mesmo assim ele brincava, ele corria, era uma criança de muita energia. Gostava de jogar futebol, de ir ao cinema. Teve uma infância materialmente muito difícil. Seu primeiro par de tênis, ele conta na autobiografia que ele encontrou na lata de lixo. Estudou somente até a 4ª série do ensino fundamental, hoje ensino fundamental. Chegou a trabalhar como professor naquelas escolas rurais, ganhando um salário muito pequeno, que ele destinava todo para ajudar nas despesas da casa. Dos 13 aos 15 anos, torna-se protestante e passa a trabalhar ativamente na igreja, fazendo palestras. Mas, quando a sua vozinha, uma alma amável, caridosa, desencarna, ele fica sabendo que só se salvariam aqueles que tivessem sido batizados. Com isso, ele fica muito triste, sempre muito questionador, indagador. Ele não conseguia entender como uma alma tão bondosa, tão caridosa como a sua avó, não teria salvação por ser católica. Então ele deixa a igreja e um tempo depois um amigo lhe apresenta a visão espírita sobre a morte. Falou da imortalidade da alma, que morre o corpo, que a alma, que é a essência, segue vivendo, que fora da caridade não há salvação, e o presenteia com o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele literalmente devora. Torna-se espírita, começa a trabalhar na mocidade, junto aos jovens, também fazia palestras, porque ele já trazia, lá dos tempos de igreja, o hábito de falar em público. Na puberdade, um jovem, um rapaz forte, bonito, alto, tinha 1,83 m de altura. Jerônimo costumava se olhar no espelho, bater no peito e se comparar ao Tarzan. O Tarzan é aquele menino que foi criado na selva e era o rei dos macacos. Um dia, ele ganhou um terno branco, muito bonito, que era o sonho de consumo de todo jovem daquela época. Dias depois, ele foi convidado para falar em uma casa espírita muito humilde. Então ele veste o terno e vai. Só que para chegar até lá, ele teve que atravessar um córrego e acabou ficando todo sujo de lama.
naquele dia, ele teve uma grande lição. De jamais ir aos lugares humildes sem vestir-se adequadamente para não humilhar aquelas pessoas. O Evangelho nos fala de como nós devemos fazer a caridade sem humilhar aqueles que recebem. Nós temos muito ainda o que aprender sobre como fazer caridade. Não é só ir ali e entregar o alimento, a roupa, não. Um dia, Jerônimo foi assistir o filme E o Vento Levou, que estava sendo anunciado nos jornais, no noticiário. Então ele vestiu o seu terno branco e foi. Chegando lá, não tinha nenhuma poltrona vazia. E ele se colocou na parte de trás do cinema e teve que assistir o filme em pé. 4 horas em pé. Quando acabou, ele estava como que chumbado ao chão, petrificado. Os amigos tiveram que levá-lo arrastado para casa. Sua mãe pegou a tesoura e teve que cortar o terno porque ele estava todo inchado e a roupa não saía. Jerônimo, com muito bom humor, conta que não sabia o que doía mais. Se as dores da doença ou de ver a mãe cortando o terno que ele tinha ganhado de presente. A mãe chama um médico que o diagnostica com artrite reumatoide progressiva. Uma doença crônica que vai paralisando gradativamente os movimentos. A partir daí, ele foi convidado pela amiga dor a usar muletas. No outro dia, ele vai à casa espírita e o palestrante da noite, que vinha de fora, era convidado, mediunizado, diz: trago uma mensagem ao Tarzan que está presente no auditório. Prepara-te para entrar na selva dos sofrimentos. Agarra-te ao cipó verde da esperança e arma-te de muita fé e coragem para lutar contra a animalidade que ainda ruge em teu peito. Ainda que tiveres que padecer todas as lágrimas, que verter todas as lágrimas, compadecer todas as dores, o que representará isto ante o amanhã glorioso do teu destino? Ele não havia contado sobre o apelido a ninguém. Só ele sabia. Então, naquele momento, ele entendeu que a mensagem era para ele. Em pouco tempo, a artrite avança, das muletas à cadeira de rodas, da cadeira de rodas à cama ortopédica, que foi projetada por inspiração, onde ele ficava nem sentado nem deitado, mas na inclinação exata para que ele permanecesse vivo. Deitado, ocupando as horas, ele começa a ler e a estudar a doutrina espírita. Com essa bagagem, ele transforma a cama numa tribuna ambulante. Viajava o país dentro de uma Kombi, deitado naquela cama adaptada, ministrando palestras e falando da alegria de viver, que vale a pena viver. As pessoas ficavam tocadas pela profundidade dos seus ensinamentos, que eram cheios de autoridade moral. Era um exímio imitador do Divaldo Franco. Um dia, visitando Chico Xavier em Uberaba,
O Chico pediu para que ele fizesse a explanação da noite. E então as pessoas passavam e, ouvindo aquela voz forte, diziam: Divaldo Franco está aí. Jerônimo tinha era muito bem-humorado. Ao final de uma das palestras que o Divaldo Franco fez, ele falou: Divaldo, você é aplaudido de pé, mas eu é quem saio carregado. Jerônimo desejava ter uma esposa, construir uma família, mas isso não estava no seu planejamento reencarnatório. Dizia: casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Assim como os filhos do Chico eram os livros, os filhos do Jerônimo eram as obras que ele fazia, as pessoas que ele consolava com sua palavra de ânimo, de encorajamento. Canalizou a sua energia sexual, que é uma energia criadora muito potente, para o trabalho da fala, da divulgação da doutrina espírita. Tomava altas doses de remédio, e isso gerou um problema cardíaco e por conta desses problemas ele sentia fortes dores no peito. Muitas vezes ficou noites sem dormir. O médico recomendou que fizessem uma almofada de areia que pesava uns 30 quilos e colocassem sobre o peito dele para fazer pressão e ajudar o coração a bombear o sangue. Os amigos que ficavam com ele dizem que jamais ouviram ele reclamar da dor. Mesmo com ela, ele atendia as pessoas e enquanto atendia, ele pedia que colocassem o comprimido na boca dele, que fizessem massagem, o que indicava que ele estava com dor. Mas continuava ali atendendo as pessoas sem demonstrar o que sentia. E não bastasse todas essas dificuldades, com 20 e poucos anos, ele teve um problema na visão, glaucoma, primeiro em um, depois no outro olho, e acaba ficando completamente cego. Mas mesmo assim, jamais parou de trabalhar. Dizia que a pior cegueira é a da alma. Fundou centros espíritas, uma creche, Pouso do Amanhecer, que existe ainda hoje lá em Minas Gerais. Fazia muitas campanhas assistenciais, arrecadando alimentos às famílias carentes. Entregava sopas. Fundou uma gráfica para divulgação das mensagens espíritas. Gravou LPs. Um amigo conta que nessas gravações caseiras, que eram feitas na casa de um companheiro espírita, que tinha o equipamento, eles às vezes ficaram horas, noite adentro, com um cachorro latia ou um barulho, alguma coisa, e eles tinham que começar a gravação desde o início. Assistam algumas dessas mensagens. Algumas mensagens estão disponíveis no YouTube. Escreveu 6 livros. Na verdade, ele ditava e os amigos, então, anotavam. Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus e 14 anos depois. Era muito alegre,
As pessoas contam que perto dele não havia tristeza. Cantava, tinha uma voz forte e bonita, declamava poesias, contava anedotas. Um dia, em uma casa espírita, um homem alcoolizado se deparou com Jerônimo ali deitado e então disse: paralítico, levanta-te e anda. E Jerônimo, um pouco constrangido com aquela situação, disse: depois, meu irmão, depois. E o homem repetiu: paralítico, levanta-te e anda. E Jerônimo disse baixinho: não dá, meu irmão. Bem que eu queria, mas não consigo. Então o homem saiu, foi embora, decepcionado, e falou: homem de pouca fé. Sua mãe, um dia lhe falou: meu filho, eu estou quase acreditando nessa tal de reencarnação que você tanto fala. E ele perguntou: ah é, mãe? Por quê? Dos 10 filhos você não é o único paralítico? Sim, o único. Pois é o único que não para em casa. Ele riu e disse: minha mãe, o corpo pode estar imóvel, mas a alma precisa estar sempre em movimento. Quantos que estão vivos apenas fisicamente, mas espiritualmente estão mortos? Não tem ânimo, sem fé, sem esperança, sem objetivos. O corpo pode envelhecer, mas a alma deve permanecer sempre jovial. Era muito amigo do Chico e o visitava em Uberaba. E certa vez, Jerônimo teve uma infecção muito grave e foi levado às pressas ao hospital. E o médico examinou, chamou os amigos e disse: olha, o caso dele é muito grave. Ele vai morrer. Os amigos então disseram: doutor, será que é possível pelo menos levá-lo a Uberaba para ele se despedir do Chico Xavier? O médico disse: olha, uma viagem de carro ele não vai resistir, só se ele for de avião. Os amigos então conseguiram um avião, tiraram as poltronas e viajaram com Jerônimo até Uberaba. Chegaram lá, naquela aflição, naquela angústia, e o Chico não estava. Chico estava naquelas peregrinações que ele fazia, distribuindo alimentos, fazendo o evangelho. Então, Valdo Vieira, que na época ainda era espírita, chegou e disse: Jerônimo, eu vim na frente para te receber, mas o Chico pediu para avisar que já está vindo. Então, vejam a mediunidade do Chico. Ninguém avisou, mas ele já estava sabendo que o Jerônimo estava ali. Mais tarde o Chico chegou, naturalmente cercado de muitas pessoas, e então disse: vejam quem está aqui, é o nosso Jerônimo, parece uma rosa. Jerônimo coberto com um lençol branco, vermelho de sangue. E o Chico disse: amigos, vamos dar um beijo no rosto do Jerônimo, mas cuidado para não despetalar. Enquanto as pessoas o beijavam, Jerônimo sentia as energias que saíam delas e o envolviam. Por último, Chico deu um beijo no rosto do Jerônimo, deu um passe nessa região do ventre, e ele sentiu uma grande
e potente energia que saiu das mãos do Chico e estancou a hemorragia. Chico então diz: Jerônimo, vamos trabalhar. Você fará a explanação do Evangelho desta noite. Jerônimo, que estava quase desencarnando, é colocado para trabalhar. Mais tarde o Chico pergunta: Jerônimo, você sabe por que da hemorragia? Jerônimo disse: não sei, Chico. É porque você aceitou o coitadinho. As pessoas dizem: coitadinho do Jerônimo. E você aceitou. Seus pensamentos estão enviando irradiações negativas, deletérias para o teu espírito. Pare com isso. Não alimente a tristeza. Não deixe jamais que as pessoas sintam pena de você. Então, a partir desse dia, ele tomava todo cuidado para que as pessoas não o tratassem como coitadinho. Jerônimo viveu 32 anos preso ao leito. Um dia um repórter perguntou: Jerônimo, para você, o que é felicidade? E ele respondeu: meu filho, para mim, que estou há tanto tempo numa mesma posição, felicidade seria poder virar-me de lado. Valorizemos as pequenas coisas. Aquilo que para mim talvez não tem valor, não significa nada, para quem não tem, significa muito. Talvez eu não esteja nem aí para minha saúde, mas quantos que nesse momento se agarram no 1% de esperança de continuarem vivendo. Que saibamos agradecer o que temos, mesmo que seja pouco, mas que é o mínimo necessário que nós precisamos para viver. Agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos. Nesse momento em que ficamos mais reclusos por causa da pandemia, nós sentimos saudade deles, do abraço, do contato físico. Nunca faltaram bons amigos ao Jerônimo. Eles liam para ele, faziam companhia, o carregavam para todos os lados. Um dia eles o levaram ao médium Zé Arigó, que realizava curas pelo espírito do Dr. Fritz. E quando chegou a vez dele, o espírito perguntou: o que você tem? E ele explicou que tinha artrite reumatoide. O espírito falou: não, você não tem artrite reumatoide. Sua doença é a dos 3 Cs. Cama, karma e calma. Na doutrina nós encontramos as respostas que precisamos sobre as provações que todos temos de passar. Das escolhas que fazemos no mundo espiritual antes de reencarnar. Que mais importante que a cura do corpo é a cura da alma. E Jerônimo estava em um processo expiatório doloroso por conta do seu passado. O próprio Chico disse isso a ele. Mas nada o abatia, nada o desanimava. Frequentava a casa espírita, viajava, ia a muitos lugares. A cama não era impedimento. Um dia uma moça chegou no cinema e viu Jerônimo ali e disse: eu não acredito. Eu vou ali e o aleijado está lá. Eu venho no cinema e quem está aqui? O aleijado. Parece que me persegue. Jerônimo pensou
Meu Deus, me ajuda para que eu dê uma resposta a essa moça que está muito nervosa. Pensou e disse: mas também, minha filha, você não para em casa. Ele riu, a moça riu, todos riram e tornaram-se bons amigos. Tem um trecho da prece de Jerônimo Mendonça que diz: Senhor, ilumina minha língua para que as minhas palavras não firam a ninguém. É o Evangelho na prática. É sabermos silenciar no momento certo para evitar discussões, que geralmente não nos levam a nada. É Jesus que nos chama para fazermos a diferença. Ele podia ter insultado, sim, mas escolheu agir ao invés de reagir. Quando agimos assim, as pessoas até se assustam. Nesse mundo em que muitos saem de casa pela manhã estressados, loucos para achar alguém que entre no desequilíbrio deles, vamos usar a nossa fala para divulgar, para compartilhar aquilo que é bom e não aquilo que é negativo, as fofocas, as maledicências. Educar os nossos olhos, os nossos ouvidos para aquilo que é bom, para auxiliar no bem. Jerônimo atendia muitas ligações, fazia um pouco do trabalho do CVV, porque as pessoas queriam falar com ele. Passava horas no telefone ouvindo, dando conselhos, incentivando as pessoas a viverem. Ele tinha um carinho especial por aqueles que pensavam que queriam desistir da vida. As pessoas que ouviam Jerônimo sentiam-se envergonhadas. Diziam: eu não tenho esse direito de desistir. Se esse homem, nessas condições, diz que ama a vida e que vale a pena viver, então eu que sou fisicamente perfeito, tenho saúde, tenho tanto, não posso pensar em suicídio. A pessoa que se suicida ou pensa em suicidar, ela não quer matar-se, ela quer matar o problema, a dor que ela está sentindo. Ela quer que aquilo passe. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem Suicídio, Loucura, os espíritos benfeitores nos falam que a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Também na mensagem A Paciência, o Espírito Amigo nos diz: sede paciente. A paciência é também caridade. Jerônimo, deitado por 32 anos em uma cama, numa mesma posição, teve que aprender a ser paciente. Ainda no Evangelho, o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a face para o chão. Esse curvar a face para o chão simboliza desistência. Ou seja, estejamos sempre de cabeça erguida, tendo fé e esperança que os dias difíceis passarão. Como dizia o Chico, isso também passa. Tudo passa. Essa pandemia vai passar. A vacina está aí. Devemos lembrar que matamos o corpo. A alma é imortal.
nunca morre. Portanto, em qualquer circunstância, como dizia Jerônimo, vale a pena viver. O gigante deitado desencarnou em novembro de 1989, deixando um legado de amor ao próximo, de coragem, de fé, de esperança, de trabalho, para que nós possamos entender e acreditar que precisamos nos mover em direção ao nosso próximo. Que não há desculpas para não trabalharmos. Não precisamos fazer grandes ações, mas que nossas ações diárias, dentro da nossa família, no trabalho, na rua, já são contribuições importantes para mudarmos a vibração do nosso planeta. Já tem muita gente pensando negativo, vibrando naquilo que não é bom. Então, vamos fazer algo de bom, algo de diferente. Vamos florescer onde Deus nos plantou. Jerônimo podia ter se conformado. Estava ali, deitado, destinado a viver imóvel naquela posição, mas escolheu trabalhar. Esses dias, lendo um livro de mensagens do Chico, eu fiquei impressionado com o número de vezes que a palavra trabalho aparece. Os espíritos nos chamam ao trabalho o tempo todo. Porque o trabalho é uma lei. Uma necessidade, conforme o Livro dos Espíritos, lá na lei do trabalho. Às vezes nós ficamos achando desculpas. Eu não tenho tempo. Eu não tenho saúde. Não tenho dinheiro. Jerônimo não tinha nada disso. Nem saúde, nem dinheiro. E fez tudo o que fez. Então, demos a nossa contribuição. Lembremos que um pequeno gesto faz a diferença. Um oceano é feito de pequenas gotas. Um dia Jerônimo despediu-se do Chico dizendo: tchau, Chico. Até logo. Muita paz. E o Chico então disse: corta o Z. Muita pá. Ou seja, muito trabalho. O trabalho nos faz bem. Disciplina nossas almas, fortalece-nos. Trabalho é evolução. Então trabalhemos. Jerônimo disse: Chico, o médico disse que eu estou viajando com o meu atestado de óbito. Que nossa vida está por um fio. Chico sorriu e disse: benditos fios. Existem fios de todos os tipos. Fio de nylon, fio de aço. Emmanuel está aqui nos dizendo que o trabalho engrossa o fio. Às vezes o indivíduo já estava de partida, mas o fio está grosso ainda. Então, meus amigos, vamos nos movimentar. Existem informações sobre supostas reencarnações de Jerônimo, mas nós decidimos não trazer, até por questões de cuidado, de cautela que devemos ter com relação a essas informações. Mas sabemos que a lei divina é justa, é perfeita, e, portanto, as causas das dificuldades que chegam até nós são consequências dos nossos próprios atos, pela lei de causa e efeito. Não como punição ou castigo, mas como oportunidade de reparação,
de aprendizado para a nossa evolução. Amigos, nós teríamos muitas outras histórias para contar sobre o Jerônimo, que descobrimos em nossas leituras, mas o tempo não nos permite. Queremos deixar aos irmãos esses exemplos que servem de inspiração a todos nós, que também passamos pelas nossas lutas e dificuldades. As lições que Jerônimo nos deixa são muitas. A que eu considero uma das mais importantes é que não podemos desistir, mesmo nas dificuldades. As lutas são instrumentos para o nosso crescimento. Continuemos na paz de Jesus e vamos à nossa prece final. Vamos nos asserenando a nossa mente, o nosso coração, para esse nosso momento de encerramento, para que possamos, com o coração renovado, cheio de alegria, de esperança, possamos agradecer ao Criador. Amado Mestre, com alegria te agradecemos por esse momento. Estamos certos de que muito recebemos da tua bondade. Que possamos seguir acreditando no amanhã, nos dias melhores que virão. Fortalece-nos na fé, para que estejamos sempre de cabeça erguida. Ampara cada irmão, cada irmã que esteve conosco aqui nesse encontro, seus familiares, a todos, Jesus. E que possamos, através da vida, dos exemplos do nosso querido Jerônimo, buscar, Senhor, nos esforçarmos para aplicarmos em nossas vidas o exemplo da tolerância, da fé, da resignação, da alegria de viver. Que nós possamos, Senhor, sempre mais nos dedicarmos no trabalho do bem, da caridade, e que assim, com o coração agradecido e com essas energias, essas vibrações de paz e de amor, nós encerramos o nosso encontro virtual desta noite. Boa noite a todos e o nosso abraço.